Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos. Hoje eu estou à frente do canal, sou repórter fotográfico profissional. E peço a vocês que vocês possam aqui se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha, mas que não deixe de entrar em contato com a gente, porque esse canal é o canal do torcedor. E aqui eu sempre vou falar com o torcedor, porque o torcedor é paixão. Então, eu vou estar sempre falando com o torcedor. E hoje eu estou aqui com dois colorados apaixonados. Aqueles que não deixam de um jogo do Inter. Se vai viajar, para tudo para poder, na estrada, para poder ver o jogo do Inter. Eu estou aqui com a Eduarda, que é inclusive ela é do Instagram, ela tem o Beira News, né? Porque vocês precisam estar acompanhando. Beira News Oficial. E estou aqui com o Marcelo, também ele tem no YouTube, ele tem o Colorados e Colorados. Já sentiu que é tudo fanático, né? No Instagram também, né? Você viu que é tudo fanático. Tudo fanático. É tudo fanático. Mas hoje aqui eu vou pegar eles no contrapé. Vou dar uma voadora na canela dos dois. Eu pergunto a vocês o seguinte, vocês que são realmente torcedores internacional, estão vendo a campanha internacional, estão vendo a campanha do time campeão? Pode começar aí, Duda. Fica à vontade. Olha, eu vou dizer que a gente está com o famoso ilusão, né? Eu tô vendo cara de time campeão. E a gente, nas primeiras rodadas, eu particularmente estava com muita dúvida, porque era uns jogos acima, outros abaixo, mas agora eu tô tendo uma confiança maior, né? Mas é aquele modo ilusão que a gente lida toda vez, né? Olha, Nilton, eu realmente confio, tá? Pelo seguinte, o Kudê veio para fazer um trabalho diferenciado que estava sendo feito, tá? E teve um investimento no começo do ano, inclusive durante a pandemia a gente teve 1 ou 2 jogadores que vieram também. Então acredito que a gente tem um elenco. Acredito que essa oscilação é uma oscilação que nós tivemos normal, que vai acontecendo no campeonato para todo mundo, pela essa questão de, por exemplo, o Inter está participando de 3 competições ao mesmo tempo agora. Tá com razão, um elenco Marcelo. só. Todos os outros times também, ou seja, quem que é o time que hoje está na ponta da tabela, com um jogo sobrando, né? Além do Inter, claro, mas tem um time que está com um jogo faltando, na verdade, que é o Atlético Mineiro, que está participando de 1 ou 2 competições, eu não tenho certeza. Não, só tá no Brasileiro. Só no Brasileiro, é isso, só no Brasileiro. tentando lembrar. Só está no Brasileiro, então, ou seja, ele está com um jogo a menos e está com o mesmo número de pontos está com pontos abaixo do Inter. Deixa eu até ver a tabela aqui agora. Deixa eu lembrar. É o Flamengo que está com o mesmo número de pontos da gente. O Flamengo mesmo número de pontos e o Atlético 3 pontos a menos. 3 pontos a mais. Se ele recuperar esse jogo a menos que ele tem, ele vai ficar igualado. E ele está numa competição só. Então, por isso, por mais que o Inter tenha oscilado em alguns jogos, eu acredito que a gente tem um elenco. O problema é que é acertar as peças e aquelas peças daquele dia tá num dia inspirado. A gente vê jogos que a gente está com o mesmo time e tem uma diferença enorme. E também não pode esquecer que o futebol no outro lado tem 11 também querendo ganhar, que independente de ser um time forte, um time com elenco ou não, tem 11 pessoas que naquele dia estão inspiradas a dar a diferença. Então, acredito que é essa oscilação que o Inter teve em algumas rodadas. Sem falar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, não? É um campeonato difícil. Longo e difícil. Tu falou tudo. Longo e difícil. Porque os times, realmente, o time que está lá embaixo, o troféu dele é bater quem está lá em cima. Então você vê como é que é. É assim, o Inter, mas quando o Inter... de rebaixamento, né? Isso aí. Tem muitos times que pegaram com o Inter que estavam tentando fugir ali da zona de rebaixamento, que também é uma disputa. Tem a disputa do G4 e tem a da zona do rebaixamento. Ninguém quer cair. Quer cair. Não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil. Ontem se viu o Bahia com o Atlético Mineiro, né? Não tem jogo fácil. Tava ganhando de 1-0, amoleceu no segundo tempo. O técnico foi lá e acertou algumas peças. Entrou o Gilberto, aquele ainda, e matou o jogo. Então, ou seja, não tem jogo fácil. Como a Duda falou, a gente perdeu alguns jogos que, teoricamente, seriam fáceis, né? Agora, você não acha que o Inter, ele deu uma tropeçada logo depois, que assim, ele começou bem, então foi quando começou também a disputar a Libertadores, aí ele perdeu alguns jogos do Brasileiro, até por causa dessas competições, né, que está tendo, né? Que você tem que dividir o time. Você não consegue botar o mesmo time nas 3 competições. É difícil, né, cara? É um desgaste para o time, né?
É muita E tem lesão, jogo. né? Eu acho que pelo menos o que a gente viu no Inter ali foi muita lesão. A gente teve muita zaga com lesão, teve o Guerreiro, aí até as reposições se machucaram, aí lateral e esse ano eu acho que é um ano atípico. A gente vê muito time que está sofrendo com lesão, com a Covid, com vários fatores que estão também atrapalhando para manter a regularidade de um time vencedor. Pode ver que o Inter alterou algumas peças e teve dificuldades e agora está de novo se encaixando. Agora, Marcelo e Eduardo, cara, domingo vocês têm um jogo aí, é um jogo bem complicado, que realmente, como a gente gosta de futebol, a gente sabe que é um jogo difícil, não um jogo fácil, é um jogo difícil. Vocês vão estar de frente com o Flamengo, né? Que está numa crescente, o Flamengo, né? Voltou a estar numa crescente, que as peças principais começaram a jogar bem. Então, vai ser um jogo muito bom. Assim, eu acho que quem vencer, não vai falar, venceu, já é o campeão. Não. Quem vencer, Não. sei lá, venceu, mas não, o campeonato tem tantos jogos que, né? Mas dá uma moral, né, Nilton? Eu acredito que dá uma moral e eu acredito que o grande vilão desse jogo é a Libertadores que tem no meio da semana, né? É o grande vilão para os dois, acredito, que é a Libertadores. Se tivesse a semana livre ou tivesse até o jogo de brasileiro no meio da semana, acredito que os times poderiam poupar para jogar no final de semana. Acredito que o Flamengo ainda tem uma vantagemzinha por estar pela questão do elenco, pela questão de como ele está na Libertadores para jogar. Mas o grande vilão para mim do Inter no jogo contra o Flamengo final de semana é a Libertadores no meio da semana. Que os dois jogos, né? O Flamengo também joga no meio de semana e o Inter também, né? Os dois jogam. Joga um pouco mais fácil contra a Universidade Católica e a gente ainda não está classificado, mas está numa situação, entre aspas, tranquila. E aí, Eduardo? Grande Duda. Fala aí, grande Duda. Eu concordo com tudo que o Marcelo disse. Eu acho que o maior empecilho dessa semana é a Libertadores. E a gente vê que o jogo de domingo vai ser jogo de 6 pontos, como se diz. É jogo que vale tudo, porque vai dar uma moral pro time que vencer, eu acredito. Se for um empate, também vai ser uma coisa boa para os dois, mas um vai querer sair vencedor. Então vai ser, eu acredito que um jogo aberto, um jogo que a gente vai ver muitos gols para mim. Vai ser tipo o Inter Esportes, para dizer. É meio estranho falar que vai ser como o Inter Esportes, porque é Flamengo e Inter. Mas vai ser um jogo muito aberto, sabe? Eu vejo assim. E eu vejo que provavelmente os dois vão dar uma poupada na semana, na Libertadores ali. Vão ir com um time não totalmente reserva, nem totalmente misto, mas poupando algumas peças principais, né? Principalmente acho que o Inter vai poupar alguns. O Flamengo também não vai deixar de poupar. E rezar para ninguém pegar uma Covid no meio da semana, né? Porque é jogo grande. Duda, tu falou umas coisas tão legais. Tu falou o seguinte: tu falou no poupar, que o Flamengo realmente vai poupar. Eu escutei aqui já que o Flamengo vai entrar com alguns jogadores que já está classificado. Ele vai botar um time. Entendeu? E você também falou, tu falou uma outra coisa também. Não foi da Covid. Ela falou também uma coisa. Não, foi bem interessante. Tu falou também, além do poupar, do que. Não, da vantagem. Foi vocês dois falaram sobre o time que realmente vencer, dar uma levantada na moral. A moral, na verdade. Mas o campeonato é muito longo, né, não, Marcelo e Eduardo? Mas eu acredito que, como eu falei, né, eu acho que tem uma vantagem maior pela questão do Flamengo já estar classificado e o Inter ainda não está classificado, apesar da pontuação e difícil não se classificar, né? Mas tem uma chance ainda, né? Se perder o jogo e o outro time ganhar, aí tem uma questão de saldo de gols, mas mesmo assim vai ter que jogar o jogo, não é um jogo jogado, como por exemplo é o do Flamengo que já está classificado, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, para vocês dois, pegar vocês no contrapé. Vocês têm como fazer uma análise do goleiro que hoje em dia não é mais ponta, aquele cara que fica lá pela esquerda? Você consegue fazer essa análise do goleiro, da defesa do Inter, o meio-campo do Inter e o ataque? Você consegue ver os pontos favoráveis do Inter? Não, esse ponto aqui é forte, porque o Inter assim, consegue manter os jogos bem, vencendo, porque isso aqui. Porque o Inter não é um time retranqueiro. Eu quero falar com o Eduardo falou antes, que o Eduardo falou que vai ser um jogo
aberto. E é verdade, porque os dois jogam para frente. Os dois não são um time que jogam na retranca. Então, esse jogo vai ser maravilhoso. Então, vocês conseguem fazer esse análise do time de vocês? Olha, eu particularmente, eu demorei muito para aprender a fazer análise, mas agora eu consigo. Eu vejo que o Inter tem muita dificuldade na defesa. A gente tinha uma defesa muito sólida ano passado. A gente chegou à final da Copa do Brasil com uma defesa muito sólida, mas esse ano ela está vivendo altos e baixos. Até porque o Kudê tem um estilo de jogo de saída de bola e a gente vê que os zagueiros, o Cuesta até tem uma melhor facilidade, mas o Zé Gabriel e tanto o Moledo tem uma leve dificuldade. Mas isso está sendo acertado. Em compensação, o meio do Inter é um meio que eu vejo compacto, que ele é aquela troca de passe rápida, o Edenilson com as pontas saindo, o Patrick é o cara driblador, é o cara que tem o drible e é um dos únicos no Inter. E o ataque, bom, a gente tá com o cara mais inspirado do campeonato, tá no nosso ataque, o Galhardo faz gol de qualquer jeito. Como é que pode, Eduarda? Como é que pode? O cara que nem atacante, nem assim, não era um cara de marcar gol. Deu uma liga. Cara, como é que pode, cara? É um jogador engraçado que ele era um jogador que se machucava muito e chegava no final do jogo sempre cansado, tinha que tirar Galhardo. Hoje eu vejo o Galhardo do Inter totalmente diferente. O Nilton, do ele Galhardo... Ele dá carrinho na lateral, ele faz Exatamente. Eu posso falar uma coisa do Galhardo, Nilton, que a gente vê no Inter, tá? Eu acompanhei agora, confesso que agora, nos últimos dias, que eu comecei a olhar alguns vídeos de como ele jogava antes, de tanto que o pessoal falou. E teve uma entrevista dele que ele falou, e depois eu acompanhei isso bastante, que ele falou assim, eu nunca fiz tanto trabalho físico na minha vida então como tá aqui. Certo. Ou seja, o que acontece? O Kudê, quando veio para cá, se eu não estou enganado, ele trouxe 4 pessoas junto com ele, e dois deles são preparadores físicos. Isso é, se eu não isso é estou enganado, importantíssimo, Marcelo. Então ele tem uma equipe que são 5 pessoas, ele mais 4 pessoas. Eu acompanho, somente nos stories do Inter no Instagram, o Inter coloca bastante isso, trabalha isso no stories do Instagram, os treinamentos. E é muito intenso o trabalho físico. Claro que normalmente a câmera pega naquele momento, mas eu já tive a oportunidade de ir lá, mesmo agora, durante a pandemia, como o nosso CT fica no lado de uma avenida, tu consegue às vezes parar o carro, chegar ali e olhar de longe. Então, o trabalho durante a preparação é muito físico e muito intenso, e principalmente durante a quarentena, que a gente ficou uns 30, ou não sei se chegou a ficar 50 dias parado, mas quando retornou os trabalhos, foi só trabalho físico. E depois, quando começou o trabalho de bola, o trabalho físico sempre continuou. Então, ou seja, aquele problema como tu citaste, que o Galhardo tinha de se machucar, chegar muito cansado, ele está sendo solucionado exatamente por isso. Então, assim, não é mágica. Ele não chegou ali e agora, ele virou um atacante. Ele virou um atacante porque ele tem o trato com a bola, né? A gente brinca com aquele cara que tem o trato com a bola, mas ele tinha uma pendência física. Tinha. Isso foi sanado com a preparação física que está sendo feita. Pô, legal isso, hein? Legal essa análise, legal. Bacana. E realmente Marcelo. Fala, Eduardo. Se tu for ver, eu acho que foi uma coisa que repercutiu semana passada aqui, foi a questão do Inter ter jogado lá no Pernambuco e 7 horas da manhã do dia seguinte está treinando aqui. Os caras tomaram um café e foram treinar às 7 horas da manhã, já avisando o jogo contra o Vasco. O Kudê, ele cobra muito dos jogadores. Não existe aquele descanso, é muito pequeno, sabe? É muito pequeno mesmo. Cara, eu queria que vocês falassem assim desse técnico, que para vocês chegou numa hora boa, né? O Kudê, porque assim, mesmo com um resultado assim, algum resultado meio desfavorável, mas você sente que o trabalho dele é um trabalho bom. Você sente que é um cara sério assim, para trabalhar. E você vê que o Inter, a subida do Inter e a qualidade do Inter hoje, pode até falar, essa qualidade do Inter, a posição do Inter hoje é pela qualidade do nosso técnico. Eu vejo o técnico de vocês muito bom. Com certeza, eu acho que o Kudê trouxe uma vivência de futebol diferente do que a gente estava acostumado. Que nem o Jesus fez ano passado no Flamengo, ele trouxe uma convicção dele. E ele está conseguindo agora botar no Inter. Ele tem ainda, a única coisa que aqui no Sul, principalmente, ele tem como cobrança é não vencer em Grenal ainda. Porque cara, eu ia perguntar isso a vocês. O Grenal é uma briga interna, né?
Não existe. Grenal é um campeonato. Existe Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Grenal. Grenal é outra coisa. É um Eduarda, campeonato à Mas, parte, em é uma compensação, outra partida à parte. é verdade. É É isso aí. verdade. Mas não tira o mérito, exatamente, mas não tira os méritos dele, né? Engraçado, não tira os méritos. Não é não, Eduardo? E aí, Marcelo? com certeza ele Eu acredito, é que o Grenal, para nós, ele é considerado um caso à pode parte, falar, porque Marcelo. são os dois times que são expoentes do Rio Grande do Sul, e eu acredito que a vantagem, entre aspas, porque assim, não foram só derrotas, né? Ou seja, são 11 que a gente não ganha. Então, ou seja, teve vários empates e Caramba! teve jogos de 1-0 que foi assim, aquela falta ou aquele escapada que foi um gol e acabou. Então, teve vários grenais assim, que é uma coisa que eu não gosto como pessoa, vou ser bem sincero, não gosto como pessoa do Renato, mas ele é um baita treinador. Porque ele tem esse traquejo com os jogadores, entendeu? Com a questão de treinador, ele tem esse traquejo, essa fala com os Ele jogadores tem, mais ele fácil fala a língua que do, eu do vejo jogador. que eu vejo que o Cudê tem, mas por questão que eu acredito que De o que língua. interrompe é exatamente a língua é a coisa que um pouquinho atrapalha, porque uma coisa é eu estar na beira do campo falando, outra coisa é uma pessoa falando em espanhol. Eu vou ser bem sincero, a maioria dos jogadores, a não ser os que são uruguaios, argentinos ou peruano que é o Guerreiro, entendem melhor, porque É. na correria, falando em espanhol, no dia a dia, acredito que no treinamento ele consegue fluir, mas na beira do campo, querendo passar uma instrução rápida, é mais complicado entender, né? E é mais complicado que ele se expresse também. Então fica complicado. Acredito que a única coisa que para mim hoje eu vejo que atrapalha ele é a questão da língua. Cara, pô, Apesar de que sei. a gente tá com um time com quase fluência em espanhol, né? Quase a metade do É. time, às vezes, dentro do campo, tá com fluência em espanhol. Uma pergunta. Se eu vou perguntar para vocês dois, agora vocês estão lascados. E se o garoto, de repente, é expulso, se machuca para um jogo importante, o Galhardo? Substituição, Vocês têm quem tem? Ah, é Cara, São os difícil, dois que hein? a Eu, gente tem Yuri Alberto, Abel, Hernanes, e às vezes chega o é, Leandro esse que foi contratado. Mas não são no mesmo nível. cara, O que, que tu me diz, Eduardo? eu concordo também. Eu acho que o Yuri, pra mim, ainda eu quero ver muito ele jogar do lado do Galhardo, porque ele tem uma velocidade, ele tem uma explosão que eu não via fazer há muito tempo no Inter, porque a gente sabe que o Inter tem uma carência de um jogador de velocidade. O Marcos Guilherme é um jogador de velocidade, mas ele é, é mais meio campo. Eu vejo ele mais como meio campista do que um meio atacante, porque ele joga naquela posição, mas ele não é efetivo no ataque. Eu vejo assim. E o Yuri Alberto não, ele tem aquela cadência e tem aquele jeito de driblador. Ele no jogo contra o Sport teve 2 oportunidades, antes ele teve. Eu quero ver muito jogar, eu vi ele jogando no Santos, vi jogando nas categorias da seleção. Eu acho que ele daria muito certo do lado, mas para substituir o Galhardo, talvez seria ele. Ou o Leandro esse, Fernandes, mas eu acho esse ainda. Uri veio do Santos, Eduardo? Isso. Veio do Sim, Santos, veio do né? Santos. Cara, o Santos tem revelado bons jogadores, né? Tem Cara, eu uma não base sei. forte, né? É, Tem uma base forte o Santos. O Santos trabalha bem na base. vocês também, né, cara? Vocês também têm um trabalho É, isso que eu ia forte, né? falar. Assim como nós, porque prova disso foi agora a Copinha, né? É. A Copa São Paulo, né? Que a gente foi campeão. Inclusive, que a final da Copa São Paulo foi um Grenal, né? Então É. mostra que as bases estão sendo bem E quem trabalhadas. do Grenal, e quem do Inter, quem desse time da Copinha foi aproveitado? Tem um meio-campo bom, um garoto grandão, um magrinho Tem alto, que é quatro ou cinco, se eu não me O engano. Praxedes? Isso, Praxedes. 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 Cara, bom jogador, hein? Não sei como é que ele tá Muito aí. bom jogador. Não sei se está sendo Ele tá. aproveitado. Da Copinha, os que foram. De todos eles, tem mais, né? É o que Tem foi sido mais. mais aproveitado. É, Cara, legal, bom jogador esse garoto. Mas o Inter revela muito bons jogadores. Impressionante. Vocês mandaram aqui pro meu time aqui, uma época, um jogador sensacional. Um zagueiro de uma qualidade assim, que aqui no Rio, ele realmente ele é. As pessoas são apaixonadas por ele. Já parou de jogar, mas as pessoas são apaixonadas por ele.
chama-se Mauro Galvão. Vê aí de Mauro vocês. Galvão. Cara, que zagueiraço, que zagueiraço. Zagueiro, que ser humano impressionante. Cara, Quer o dizer, Galvão uma baita pessoa. Galvão realmente é especial, cara. É especial. Veio de vocês. Veio da Só base. pegamos. Veio de vocês aí. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês assim, o Internacional hoje, assim, a torcida é grande, é um time grande, mas vocês estão precisando de um títulozinho, né? É. A gente estava mal acostumado, né? A gente ficou aí de 2006 até 2011, 12 aí ganhando muito título, a gente ficou mal acostumado. Agora a gente já está há um bom tempo já sem. Brasileiro, sim. O Campeonato Brasileiro faz bastante tempo, né? Bastante tempo. Mais títulos normais, assim, 2012, 11, 12 a gente teve ainda uma. Mas é que a gente teve uma época muito boa ali que se fez começou pela diretoria, se fez um grupo bom, né, de 2006 até 2012 por aí, que a gente conseguiu ganhar bastante. Na verdade, ver todos os títulos, bem dizer, possíveis, né? Porque a gente brinca que a gente é campeão de tudo, né? Conseguiu ver todos os títulos. Quem viveu de 2006 a 2012 e é colorado, pôde ver todos os títulos. A Duda nunca viu o Inter ser campeão brasileiro, né, Duda? A Duda brasileiro não tive essa oportunidade. Não tive essa oportunidade ainda, mas vou ver. Acredito que esse ano a gente vai. Vai ver, Duda. Vai com certeza. Duda. Eu era pequeno, eu era muito pequeno quando foi em 79. Eu vi 2 Libertadores, vi Mundial, eu vi as principais conquistas. Cara... Mas eu que sou como... Duda, desculpa a indiscrição, mas quantos anos tu tem e tu já viu tudo isso? Esse é o mais importante para nós. Duda tem 24 anos, cara. 24. E viu o time ser campeão. Viu ser campeão mundial, né? De clube. Pô, isso é tudo, muito legal. Libertadores, Recopa, Sul-Americana, Mundial, 2 Libertadores. Que isso, hein, Duda? Libertadores. Não pode reclamar. Agora, sabe o que você faz? Começa a reivindicar o brasileiro, Duda. Já ganhou o seu, agora reivindica o brasileiro. Exatamente, não, mas eu já disse, eu quero o brasileiro. Me perguntaram, toda vez que me perguntam qual é o título que tu quer desse ano, eu quero brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores, eu quero brasileiro. Eu não vi brasileiro. Eu não vi Copa do Brasil também, mas a Copa do Brasil, eu acho que, né? Eu acho que sempre a Copa do Brasil é um funil. Então, eu prefiro o brasileiro, quero ganhar o brasileiro. 38 rodadas. Eu acredito que tu vai ver esses títulos, hein? Esse ano eu acho que tu vai ver esses títulos, hein? Eu acho que tem condições de ver esses títulos esse ano ainda, hein? Cara, eu não digo que vai acabar todos o ano que vem. Acabando ano que vem. Eu vou falar pra você. Cara, eu tava ruim de gravar com dois colorados, cara. Cara, mas agora que eu gravei com o Marcelo, tô gravando com o Marcelo e com a Duda. Cara, vocês são um show de bola, cara. Pô, tô feliz. Dentro do Beira-Rio aqui ainda, ó. Eu tô vendo isso aí. Cara, que barato. E eu sempre faço questão de gravar com uma menina, que eu acho legal, cara. Hoje, o envolvimento das garotas, das meninas, hoje no futebol, cara. E todas elas que chegam aqui, que eu vou conversar com elas, todas elas sabem, todas elas falam com certeza. Cara, impressionante. A Duda aí sabe bem, entende? E gosta. Ela falou comigo que vai... É uma paixão de anos, né? Eu demorei, e até agora com uma página eu comecei a entrar mais a fundo na história. Eu gostava muito da história do Inter. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar esse Mauro Galvão. Eu fiz uma entrevista com ele e foi, nossa, eu não vi ele jogar, mas aí tu vai lá, relembra lances. Nossa, eu tenho essa oportunidade. A minha família é bem dividida, né? Tipo, o meu irmão, uma parte é gremista e uma parte é colorada. Só que a parte colorada é forte. Então, é mesmo, cara? A sua família Caramba! E você, Marcelo, também? É uma mistura. Eu tenho... a minha mãe, ela é gremista, né? E o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Aí eu lembro que quando eu tinha uns 5 anos, eu falei para ela, mãe, qual é o time que o pai torcia? Ela falou assim, a mãe é gremista, mas o pai era colorado. Eu vou torcer pro Inter, tá? Sim. E de lá para cá, esquece. Foi contra a mãe. Foi pelo time do pai sempre. E muito feliz porque eu posso dizer assim, posso não ter visto, mas eu fui nascido em todos
o Inter campeão de tudo, ou seja, desde do brasileiro até todos os títulos possíveis. Eu, diferente da Duda, a única coisa que eu queria agora era ganhar a Champions League. Como a gente não tem essa possibilidade de jogar o Campeonato Europeu, então vamos pro brasileiro de novo, que eu não vi ainda. Aí, Duda, aí, para você seria interessante ganhar pulava o brasileiro e ganhava a Champions League. Olha só que delícia. Só falta Agora, não, aí se fosse Champions League. olha só, deixa eu falar uma pergunta para você. Isso eu quero que você responda na real. Vocês estão preocupados com esse jogo de domingo? Não que vai resolver nada, mas de paixão, de paixão. Para mim, eu quero muito. Eu vou dizer a minha prévia para esse jogo. Eu vou ter um mini infartinho, mas eu acho que da Inter eu tô confiante. Tô confiante, porque eu digo, a gente teve aquela oscilação ali, que nem o Marcelo falou, foi muito porque eu acredito, a gente achava jogo literalmente fácil, e não é jogo fácil, porque nenhum jogo é fácil no brasileiro. Mas eu tô muito confiante e dá para ver que o elenco tá bem unido, a gente vê pelas mídias do clube, a gente vê até pelos jogos, e eu vi hoje a coletiva do Marcos Guilherme, eles estão realmente unidos, e eu acho que é o momento mais confiante do elenco, então eu acredito que uma vitória vai vir sim. Estou muito confiante. Se não vir, a gente atende, mas estou muito confiante de uma vitória. E aí, Marcelo? Eu tô com dois corações. Primeiro, assim, o coração racional, assim, para mim o jogo de domingo é mais um, porque tô mais ligado na questão de se classificar realmente para a Libertadores e para a próxima fase. Mas na minha parte do emocional, que o futebol não tem explicação, né? Se parar para pensar, são 22 pessoas correndo atrás de uma bola, mas não tem explicação, porque a gente tem uma paixão pelo clube, não só pelo jogo em si, né? Eu agora com o Instagram pude acompanhar que o clube é muito grande, sabe? A gente tem muita coisa. A gente tem o futebol feminino que está voando agora, a gente tem ações sociais que é muito forte, uma estrutura assim gigante de uma série de coisas. Agora a gente tem um estádio, a gente tem um ginásio. O ginásio está entrando para ser incorporado agora como uma atração da cidade. Daqui a pouco tu ter o UFC passando aqui, ou seja, para te ver como o clube é tão grande que a gente tem tantas coisas. Então, assim, o meu lado emocional do torcedor claro, como a Duda falou, vou ter um mini infarto domingo, porque eu acho que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo aberto, como foi o jogo contra o Sport, que a gente não imaginava que ia ser aquele jogo tão aberto. É verdade. Então, acredito que assim, o jogo de domingo é um jogo que a gente quer ganhar pela questão moral, nem só pela questão dos 3 pontos, que é 3 pontos do campeonato, por mais que seja um time que está ali, a gente tem muita coisa para frente, mas pela questão de dar moral mais para o clube estar classificado na quinta para Libertadores e ganhar um jogo importante no domingo, dá uma moral grande para seguir, né? Porque ganhar do Flamengo realmente, cara, dá uma firmeza para o elenco, né? O elenco fica mais seguro, sei lá, parece que fica mais unido, parece que cresce, né? O elenco cresce. Na verdade, nós é por causa da questão da ponta da tabela, né? Uma briga de a gente ganhasse do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, para nós é importante por causa da questão da ponta da tabela. Cara, você aí não, viu? Eduarda, me diz um resultado aí, Eduarda, de domingo. 2-1. Pra a gente ter ter um empatezinho e sair aquele gol suadinho no final. Eduardo. No final não ia aguentar. Aí ia ser difícil, ia ser complicado. Aquele descanteio, assim, ó, chorado. E aí, Marcelo? E você, Marcelo? Eu chutaria também a questão do 2-1 pelo seguinte, porque eu acredito que o Flamengo vai fazer um gol, porque vai ser um jogo aberto, né? Vai ser um jogo bem aberto, ou seja, acredito que vai sair gol para os dois lados. E claro, quero exatamente pelo 2-1, pela questão da gente ganhar e fazer os 2 gols. E acredito que dá para fazer 2 gols, dá para o Inter ganhar do Flamengo, pela questão assim, de ser em casa, que eu acho que hoje não tem tanto jogo assim, estou jogando em casa ou não estou jogando em casa, porque não tem a questão da torcida, né? Faz uma diferença enorme. A gente que vai no estádio sabe a diferença que faz. Eu vou te falar, a coisa que eu mais tenho orgulho é de participar de alguns jogos. Ninguém gosta de perder, mas já vi o meu time perdendo no estádio e a torcida, logo que tomar um gol, todo mundo começar a cantar, vamos Inter. Parece que é uma coisa que inflama. Né? E, poxa, tu vai para pensar, o time tá perdendo, acabou de tomar um gol, todo mundo tem que meio
Não, a gente se inflama de uma forma que me deixa muito orgulhoso de ser colorado. Pô, cara, eu vou falar, eu vou aqui, cara. Então, assim, eu estou aqui agradecendo vocês pelo ter aceitado o convite, a grande Duda, que realmente uma simpatia, e sabe bem do Inter, isso é muito legal, uma menina show, cara, Duda, conhece o Inter, ela conhece o Inter, fala do Inter com uma paixão incrível. Marcelo também, Marcelo parece aquele meio de campo clássico, que bota a bola no chão e distribui. Fala do Inter, se cheio de Marcelo. A Eu Duda, sou, dá para ver por aqui já. Eu sou uma coisa, às vezes eu paro para pensar, eu tenho que segurar um pouco porque eu tô meio. Pra te ver aqui, ó. O Inter para mim é um time de todas as cores, ó. Aqui, ó. Rosa, é mesmo, cara. laranja, Pô, que vermelho, barato, Olha aí. Marcelo. branco. Todas Que as cores para mim é barato, Inter. Não Marcelo. interessa, para mim é tudo Inter. Cara, que paixão. Isso é que é legal, Exatamente. cara. Eu amo falar com o torcedor assim, cara, porque eu quando tiver intenção de montar o canal, eu queria falar com pessoas assim, que nem vocês, que sabem o que Ah, que está legal. falando, pessoas realmente que conhecem o clube. Cara, isso é bom porque cada dia eu aprendo mais, cada dia eu aprendo mais, sabe? Assim, cada dia você passa a respeitar mais o torcedor de qualquer clube, porque vocês falam com uma paixão tão grande, cara, que realmente é muito legal, muito legal. Cara, eu fico feliz de falar com você. Duda, obrigado por ter aceitado o convite, Duda, tá? Marcelo, Eu que mais uma vez. agradeço, hein? Pode falar, Marcelo. Pode falar, Duda. A Duda. Eu que agradeço a oportunidade, o Marcelo me convidou, mas principalmente a ti que me convidou. E vou te fazer um convite para também participar lá no meu Instagram, acho que vai ser uma grande convidada. E agradecer pela oportunidade, porque falar de Inter é a melhor coisa do mundo. É falar do meu time, é falar do meu amor e da minha paixão. Legal, Duda. Obrigado. Ó, eu falo para você, você realmente é um apaixonado pelo seu time. Muito legal. Muito. E Marcelo também, que é o da categoria aí do meio-campo. Marcelo é aquele meio-campo clássico. Fala, Marcelo. Bom, queria agradecer o convite, tá? Agradecer a Duda por ter aceitado também, tá? Convidei ela porque